Olá, sou Fernanda Quedo, este é o Porquê Cultura e a gente está gravando aqui para ir ao ar nas terças-feiras, né? Sempre às terças, vai ao ar no Spotify, no YouTube. Vou falar aqui com o Adriano Ramos Molina. Ele é advogado e ele é presidente da Associação da Capela João de Camargo, que tem um nome completo aqui, Associação Espírita e Beneficente Capela Nosso Senhor do Bom Fim, que foi um nome dado por João de Camargo mesmo. Exatamente. Obrigada, Adriano, por você aceitar o convite de vir bater esse papo aqui. Obrigado você, Fernanda, pelo convite. Eu me sinto extremamente honrado e com uma responsabilidade muito grande quando me chamam para falar sobre João de Camargo, mas eu adoro bater papo sobre isso, então vai ser uma noite bem agradável. Que joia, obrigada. Muito legal de você ter aceitado, porque a gente vai falar, né, tem audiência pública agora sobre a capela, né, o patrimônio histórico, o patrimônio municipal tombado, então é importante, assim, ter todo um histórico da capela e você aqui representando a associação, né? Eu queria que você comentasse como que se deu a sua aproximação com a história de João de Camargo, né? Quando que você começou a frequentar a capela, como que surgiu? Porque a gente gosta muito de história aqui, sabe? A gente adora história. Bacana. História é sempre bom, né? Então, é muito engraçado essa história, Fernanda, como muitas coisas que acontecem lá na capela. Quando me formei como advogado, meu primo, que é um advogado mais experiente que eu, o Alexandre, ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele. E aí ele alugou uma sala na Barão de Tatuí, um conjunto comercial que fica um pouco antes da capela, sentido Campolim. E desse conjunto era só 2 andares, a sala dele que ele alugou era a última, e de lá eu conseguia pela janela ver a capela. Eu não conhecia a história de João de Camargo, não conhecia nada sobre a capela. Estamos falando isso aí em 2001, mais ou menos. E de lá eu olhava sempre e achava bacana e pensava assim comigo mesmo, no meu coração, eu falava assim, qualquer dia eu preciso ir lá conhecer, né? Tá em Sorocaba e não conhece. Nunca fui. Acabei indo conhecer a capela. Passado-se águas de rio bastante, passou muito tempo, eu fui convidado para entrar para a maçonaria. Eu fui indicado, tal, e aí o dia que ia ser eu ser aceito na maçonaria, que tem uma cerimônia que é feita, eles pediram para eu aguardar na capela de João de Camargo. Coincidentemente. E lá eu fui, almocei, fui para lá, no horário que eles pediram para ficar, só que me largaram lá umas 2 horas sentado. E tinha um senhor que cuidava da capela, que era o seu Paulo Malzone, uma pessoa fantástica, muito mais evoluída espiritualmente que todos nós, com certeza. E ele ficava me colocando em cada cantinho da capela. Ele me pegava, me deixava um tempo em cada e me colocava. E depois disso eu entrei para a maçonaria e tal, e aí, depois daquele dia eu gostei tanto da capela que eu passei aí. Comecei a frequentar, virei fã do Paulo Malzone, comecei a ver os eventos que eles faziam, as atividades que eram feitas lá, a benemerência que era feita, e daí a partir disso foi criando carinho, criei afinidade com a associação, e agora estou lá, costumo falar como o braço direito aqui na terra do Nhô João. E faz 2 anos, né, que você está como presidente da associação? Fazem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3. Eu faço parte da diretoria já há uns 15 anos, mais ou menos. Tá? Já fiz bastante coisa lá dentro e já tive a oportunidade outras vezes de ter assumido como presidente, acabou não dando certo por um motivo ou outro. E aí, o final do ano de 2022, o presidente o João tinha dando tempo dele, e ele pegou e falou assim, olha, a gente tem que escolher um novo presidente, acho que agora não tem que ser sua vez mesmo, vocês estão precisando. E era uma festa do Dia das Crianças, que estava tendo, que a gente faz a capela, o dia que ele conversou comigo.
E aí eu estava tomado aquela, né, emoção das crianças, com tudo lá, e acabei falando que aceitava, com medo, né, do peso da responsabilidade, de saber a carga espiritual que lá carrega, mas acabei aceitando e aí as coisas foram acontecendo. O que você destaca assim da capela, da história do João de Camargo, né, nessa sua trajetória dentro da associação, que te salta aos olhos assim? Tá. A Associação Espírita e Beneficente Capela Nosso Senhor do Bonfim, ela foi fundada por João de Camargo mesmo, em 1921. Por que ele criou a associação? Primeiro, assim, o nome Associação Espírita, ela não condiz à realidade porque a capela é ecumênica, ela não é designada para uma religião apenas. Mas João de Camargo ele estava sendo preso reiteradas vezes naquela época o pessoal denunciava ele por curanderismo. E era proibido, né? E era proibido, sim, tal, e aí ele acabou que foi 17 vezes preso. Uhum. Aí tinham algumas pessoas de maior renome em Sorocaba, mais ilustres, que tinham afinidade com ele, né? Me parece que até no meio tinha alguns que eram maçons da época e que acabaram vendo uma forma de ajudar ele, chegaram para ele e falaram: olha, monta uma associação espírita porque o espiritismo está sendo bem visto no Brasil. Uhum. Porque foi criado... Uma onda também na Europa, né? Exatamente. Ele foi desenvolvido por Allan Kardec. Aí a elite intelectual da França comprou a ideia, se desenvolveu pela Europa e o Brasil aceitou. E aí ele montou a associação por conta disso. E é a Associação Espírita por causa disso, para ele poder ficar regulamentar perante a lei. Mas aí, na época, ele aproveitando a associação já em si, desde aquela época eles já faziam, né, atividades que eram de Cosme e Damião e fazia para as crianças da população, sempre de maneira gratuita. Ele mesmo sendo analfabeto, ele montou um grupo escolar que funcionava na capela, era uma escola mista da Água Vermelha e ele recebia de crianças a adultos, homens e mulheres, né? E naquela época não era todo lugar que a mulher podia estudar, sim, principalmente à noite. E ele abria a escola até de noite. Porque a população também era negra, né? Exatamente. Era muito marginalizada. E aí, né? E o Padilha também era uma escola grande, assim, que funcionava à noite, era única na época, só que para você frequentar o Padilha você tinha que ter uniforme. O que limitava pessoas, principalmente, você falou, os pretos, os marginalizados, que não tinham... a gente tem que pensar que a abolição ela não tinha muito pouco tempo, né? Mesmo a gente falando nos anos 20, era pouco tempo que tinha da abolição. E sem estruturar a sociedade para... Sem nada. Então, aquela galera toda, muitos ficaram à margem da lei. Sim. E ele recebia essas pessoas e dava estudo e não precisava de uniforme. Então, aqui gente que não tinha nem calçado, nem chinelo, ia descalço. E ele montou essa escolinha. E alfabetizou muita gente. Iam professores voluntários que iam lá e davam a alfabetização básica para a população. E também ele fez uma banda pela associação. Tem os instrumentos. Né? Essa documentação também fica registrada, né, nos acervos da capela. Né? Sim. Dá para ver não só os instrumentos, como também faixas, né? Algumas... Exatamente, são tudo, porque era da época, os instrumentos da banda, era a Banda Liberdade, e foi a primeira banda, assim, que animou os bloquinhos de carnaval de Sorocaba, né, da época e tal. Então, assim, e aí, a partir disso, depois com a morte dele, né, com o desencarne dele, a associação, ela se manteve, e aí o estatuto foi adaptado e o João de Camargo ficou sempre como presidente honorário. Então, aí nós entramos como presidente administrativo, né, mas sempre respeitando tudo que ele determinou para a capela, principalmente de nada se cobrar, não se vende nada lá, né? Então, passe, não se vende nada, né? Então, e fica aberto, né? Como você disse, uma dessas questões que
que é muito importante, de receber, né, as pessoas ali de todas as religiões também, né? Exatamente, Reforçando que tem, lógico, um significado enorme, principalmente nas matrizes africanas, né? Uhum. O povo da militância negra, né? Mas... Sim, isso por conta da mãe dele, né? Porque ele era escravo, né? Nasceu escravo, né? E a mãe dele também. E ela tinha essa vertente africana das práticas das religiões matrizes africanas. E os donos da casa passavam para ele o ensinamento católico. E aí, assim, essa é a base do sincretismo religioso dele. Então, se você... As pessoas que vão lá vão se identificar mais com essas duas religiões e agora com a Umbanda também, que a Umbanda nada mais é que o sincretismo também, né? Também. É o que o João de Camargo fazia antes do nome Umbanda ter sido surgido. Surgiu depois. Tem muitas pesquisas, né? Tem do Carlos Cavaleiro, livro, né? Tem livro, na verdade não está em livro ainda, mas fica a dica aí, viu? Para os pesquisadores que estão fazendo dissertações, teses, né? Na UFSCar, por exemplo, né? Para poderem publicar em livros também essas pesquisas todas, né, que saem da universidade, porque às vezes fica muito restrito, mas tem que ser publicado em livro também. E várias pesquisas, né, que mostram essa trajetória que você contou, de como ele acabou colocando o nome espírita, criando a associação, para poder parar de ser preso, né, de sofrer tanta discriminação na sociedade. E continua sendo um símbolo enorme de resistência. Sim. Aí, por isso que esse acervo é tão importante para a sociedade, né, que conta essa história. E eu conheci você no dia 20 de janeiro deste ano, né, vendo esse acervo na lama. E é um capítulo bem triste da capela, né? E literalmente na lama, porque as águas das chuvas da Barão de Tatuí, do rio, né, do córrego ali, da Água Vermelha, que tinham inundado os cômodos e levado os objetos, né, essas peças históricas, documentos. Então, eu sei que agora vai ter a audiência pública para discutir também o que você já vem alarmando há muito tempo, né, Adriano? Porque foi uma tragédia anunciada, né, essas das chuvas inundando a capela. Queria entrar um pouco nessa questão para a gente conversar como que fica, um pouco fazer um antes, e um depois, né? O antes o alarde que foi feito pela associação, pedindo a restauração, pedindo providências, as chuvas que realmente causaram aquela tragédia, mas que estava sendo anunciada, e o depois, que é toda a movimentação, mobilização da sociedade para a preservação, para a recuperação do acervo, que vai culminar também agora na audiência. Sim, esse dia eu fiquei até meio parado, absorvendo um pouco aqui as emoções, que é muito forte as lembranças desse dia, né? Eu acordei com a Gabriela, que trabalha na capela, fica lá pra gente, acho que umas 6:30 da manhã no telefone. Pedindo, era um sábado, né? Era um sábado. E alguém tinha passado por lá, uma vizinha dela, ela mora lá perto, avisado, né, que tinha caído, até então era grade na frente, né, e ela me ligou e falou assim, olha, tô aqui, mas eu tô com medo de entrar, porque o rio encheu e tal. Falei, não, segura que já tô indo, né, aí eu cheguei, a frente estava tudo enlameado, então eu falei assim, deixa eu ir pelo fundo lá para ver como que tá. Aí lá, vi a casinha dele quase toda ele foi embora, né? Tudo caído e... Caiu o muro da cozinha, né? Caiu a parede toda, né? E aí eu fui entrando e eu não ia acreditando no que via aquilo lá. Marca na parede era 1,5 m e aquilo ele parecia que virou um redemoinho porque estava tudo revirado. Não é que assim que a água subiu e desceu, não, estava tudo revirado. Muita lama. Os móveis também, né? Tudo. Móveis antigos. Móveis, não, na verdade, esses móveis, eles pertenciam, alguns deles, ao Monsenhor João Soares do Amaral, que João de Camargo era extremamente devoto, e quando
a família de Monsenhor João Soares Amaral acabou em algum momento doando para ele. E ele mantinha e a gente mantém até hoje. Tá lá, estamos vendo alguém para restaurar, levantando verba para isso também, né? Que estamos priorizando primeiro o que é mais urgente. Mas foi muita coisa. Tinha imagens religiosas que podem não ter assim, valor financeiro nenhum, mas valor histórico cultural enorme, né? Século XVII, século XVIII. Algumas recuperamos, outras não. Mas, enfim... E foram para o córrego também? Desceram? Foi. E tem imagem que foi encontrada depois, né? Foi essa história aí, cara, é um parênteses que acho que a gente vale a pena falar depois, daqui a pouco, sobre ela, que é muito legal. E aí, nesse dia da chuva, eu parei lá na frente do altar que ele estava, daí... E eu pensava por que eu, né, tinha que ter acontecido agora na minha gestão, né, o que ia fazer. Porque quando eu assumi no ano anterior, no começo do ano, né, que tinha assumido em janeiro, e já vinha, né, a gente já sabia da situação, mas as contas da capela estavam super apertadas, tal, tudo, e tinha essa questão que já estava perigosa por conta do rio. Que fazia tempo já que a gente falava, e eu assumi janeiro ruim, fevereiro assim mal, né? E chegamos num ponto daí os bombeiros começaram a exigir algumas coisas que precisavam ser feitas para poder o AVCB, que não tinha, então a gente foi notificado. Daí eu chamei os diretores, pessoal da associação, falei assim, olha, eu acho que a gente está chegando num ponto que vamos precisar fechar a capela. Porque... Isso 2023? Isso 2023, mesmo no começo do ano. Sim. Logo quando começou a minha gestão. Pensei, falei assim, a gente vamos precisar fechar, porque, cara, eu não sei se a gente vai conseguir se regularizar com os bombeiros. A gente não consegue ver essa questão do córrego tassoriano, e já estava, não era plano enchente, mas estava tomando, né, a margem. Mas aí, depois começou a acontecer um monte de coisa bacana. Aí apareceu o Nivaldo, que deu uma força incrível, conheci ele, que ele já estava na diretoria também, e falou, não, vamos ver essa questão do AVCB. Aí demos entrada, aí tivemos, eu estou esquecendo o nome dele, mas que é um cara fantástico, acho que não sei se você vai conhecer ele. O coronel Rolim, dos bombeiros, ele faz laudo. E ele deu uma força muito legal, cara, em 3 meses tiramos a AVCB. Aí deu outro gás, né? Daí veio a festa do Dia das Crianças, foi linda, maravilhosa, voltou um monte de gente que há um tempão estava afastado da capela. E aí em janeiro deu as tragédias, tudo, daí voltou aquela, nossa, preocupação, mas tal, antes, tudo. Mesmo vocês já tinham anunciado também. Já, tinha passado 2023 inteiro brigando na... lei, né? Foi assim, eu assumi, eu peguei, conversei com o Fernando Dini, né, bati papo com ele, foi o que me deu acesso na época, me deu uma força muito grande, e aí ele falou assim, Adriano, olha... Sorocaba, para você conseguir alguma verba municipal com patrimônio histórico, você não vai conseguir. Então, eu vou redigir um decreto tombando a capela com patrimônio cultural, porque daí pela Secretaria da Cultura dá para talvez viabilizar alguma coisa. Sim. E aí ele fez esse projeto de lei, e aí foi aprovado, e acho que foi em novembro que foi aprovado. Daí eles tentaram começar a procurar verba na municipal para a gente começar a fazer o trabalho de restauração e brigar também para cuidar da margem do córrego, né? E a gente brigando o ano passado inteiro, pedindo isso aí no plenário. O Fernando abriu umas 4 vezes para eu poder ir lá conversar com os vereadores e pressão. E a Yara, a Bernardo começou a dar uma força muito grande e botando pressão também. Mas
não foi feito nada. A ponta, assim, não é uma questão difícil de ser resolvida, né? A questão do córrego. Mas, infelizmente, precisou de uma tragédia para que ela fosse... Exatamente. Fosse tomada uma atitude. E, assim, por mais que a gestão atual foi omissa, mas também a gente não pode... Porque, cara, veio... Sim, porque há muitos anos, né? A margem daquilo lá, estava com sacos de areia, que foi, acho que da gestão do Renato Amari. Isso foi em 94, acho, não foi por aí? Acho e que agora eles colocaram aquelas gaiolas com as pedras, que eu não sei, tem um nome específico. Gabião, Gabião, isso. Eu conversei com o pessoal, assim, que entende, eles falaram que não é o ideal, mas um tempo aguenta. Mas é meio que nem o saco de areia, também tem um prazo. Tem um prazo. Mas, enfim, pelo menos já foi alguma coisa. E, Adriano, o que eu achei muito bonito, e ainda acontece, né, é essa mobilização imediata. Então, aí isso que nesse ponto que eu ia chegar, porque daí, nesse dia 20, eu estava todo desanimado, mas na hora que eu saí, aí as pessoas começaram a chegar e começou a aparecer gente que eu nunca vi na vida. Cara, uma galera maravilhosa, uma pessoa mais bacana que o outro, e todo mundo se mobilizando. Trazendo histórias, né? Trazendo histórias. A ligação com a capela, com a história de João de Camargo, né? E aí começou uma mobilização que, achei, assim, muito tempo eu não via. E foi muito bonito, tanto não só no fim de semana, como nas semanas seguintes, e até agora. Um monte de gente, como você, por exemplo, né, dando essa oportunidade. Outros jornalistas de outros locais também, gente de vários cantos, vários empresários, gente mais humilde. Cara, conheci muita gente bacana. Porque foi assim, muita união, porque todos os dias tinha que ir lá para limpar as imagens, para limpar os documentos, para organizar, limpar o chão, tirar a lama que estava impregnada em todo o canto. Não, e não só isso, até assim, a Denise mesmo, uma amiga nossa, cara, ela está toda semana na Câmara lá, agora batendo plantão e cobrando e ajudando. A Denise que é socióloga, que está ajudando também na audiência, né? Na audiência, eu estou ajudando pra caramba para organizar a audiência, sem ela não teria sido viabilizado. Muita gente, e aliás, outro pessoal bacana, que aliás já fica o convite, que é do Bloco Causa Comigo. Que vai ter agora. Aí eu conheci a Miriam, que também é fantástica, e ela me explicou que esse é o primeiro ano, a ideia deles é fazer todos os anos e cada ano apoiar uma entidade específica. E eles escolheram a capela, né, esse ano, e vai ser amanhã. Carnaval fora de época. Carnaval fora de época, vai ser à tarde até de noite, do meio-dia às 10 da noite, vai ter atração pra caramba, um monte de DJ, trio elétrico. Agora como tá gravado o programa, vai ser nesse final de semana, mas vai ter passado já. Vai ser no sábado, mas né? Nós publicamos. No sábado, publicamos o convite. lá na Frei Baraúna, e eu acho que vai ser muito legal, cara. Sim. Então, assim, tá todo mundo brigando por esse bem comum. E muitas pessoas organizadas em diferentes grupos de trabalho, né? Então, legal que eu acompanhei algumas reuniões. Tem o grupo de trabalho do patrimônio, tem o grupo de trabalho para editais, para conseguir também arrecadação de fundos, né? Para uma restauração que é caríssima, né, Adriano? Caríssima. Faz 2 semanas eu recebi um irmão nosso, né? Ele é irmão, a gente fala de fé. Ele é lá da Bahia, ele é da religião de Candomblé, né? E entrou em contato de lá e doou 6 sacos de cimento. Pediu para entregar. Eu falei assim, olha, cara, que legal. Lá na Bahia o cara viu, ficou sabendo e... Então, é muito legal. E sobre a restauração, a Maíra, a Denise... A Maíra que é do Conselho, do Conselho, né? Municipal de Direitos do Patrimônio, do Conselho, Histórico. Patrimônio Histórico, A Daia também, que é do Conselho, a Denise, mais um monte de gente, uma galera, eles também estão se mobilizando, e aí eles apresentaram uma arquiteta que ela foi lá para fazer um projeto de restauração, mas só o projeto em si é caro. É caro, restauração é muito caro, né? Então, aí a gente estima, né? A gente tem uma estimativa que deve ficar em torno de 1 milhão, mais ou menos para 1,5 milhão.
Mas a realidade a gente só vai saber quando tiver o projeto em mãos, né? Sim. E fala da audiência também, para a gente poder começar a mobilizar, né, para a audiência. Aí outro, assim, isso que é legal, né, também do fenômeno João de Camargo, né? Ele uniu adversários políticos e um monte de pessoal, pelo menos da Câmara, estou dizendo assim, né? Se limitando ao legislativo, se unindo para um bem comum, independente da ideologia, né? Porque o Fernando Dini apoiou, a Yara, a Fernanda, João Donizete, acho que o Ítalo, ele tá dando uma força lá no meio ambiente, e agora o Fábio Simoa, que ele disponibilizou a audiência pública no dia 18, e vai ser às 3h30 na Câmara. É importante que aqueles que têm afinidade com o João de Camargo estejam lá presentes, e a ideia é trazer o debate para a população, um debate sério, da gente começar a fazer a Sorocaba, como instituição, como governo, olhar de uma maneira mais carinhosa para a capela, porque ela não é questão religiosa, a gente está falando agora da questão cultural e importante, né? Histórica para Sorocaba. Ela é um dos símbolos mais importantes da cidade. Eu acho que ela e o Mosteiro São Bento, que, na minha modesta opinião, eu entendo que a capela é ainda mais importante, não estou dizendo na questão religiosa, mas estou dizendo na questão histórica e cultural, porque foi feita pelas mãos de um preto que nasceu escravo, que não tinha recurso nenhum, e simplesmente, através da sua fé, ele começou a colocar tijolo por tijolo, e as pessoas começaram a comprar essa ideia aos poucos. Então, isso é de uma importância muito grande. Eu não sei quantas existem, uma capela desse jeito. Você citou aqui, né? Ele fez uma escola, né? Exatamente. E tudo que ele fez depois disso. E por que eu falei? O Mosteiro São Bento tinha ainda a ajuda da igreja por trás, né? É lógico que é doído, lógico que tudo é difícil. Não é isso que eu estou dizendo. Não é uma questão de disputa. É uma questão de dizer que é tão importante quanto. Então... E é importante olhar para o patrimônio histórico mesmo da cidade, né? Então, muitos bens que precisam desse olhar. E a capela, como você está registrando, né? Tem esse valor, e como a gente viu na mobilização, como afeta a vida de tantas pessoas. Sim. Como afeta a vida da sociedade. Né? Sim, demais. E assim, se a gente não tem isso mais... A gente briga tanto, né, que a geração da criançada agora, uma geração, o pessoal fala, uma geração não sei o que, geração não sei o que lá, que não tem referência. Cara, se eles já não têm referência, nós vamos acabar com as poucas que tem, porque nós tivemos ainda. Então, assim, se nós começarmos a acabar com todas as referências históricas importantes, a gente não tem mais razão. Então, acaba com o Conselho de Patrimônio Histórico, entendeu? Não tem razão de existir daí. Sim. Não, e é importante a gente conhecer essa história. Então, quem ainda não conhece não conhece muito, na verdade, do João de Camargo, legal, tem o Wellington Ataíde, que fez pela UFSCar uma dissertação, é disponível, é só procurar na internet. Tem o Carlos Cavaleiro, tem outros tantos. O Paulo Betti, um envolvimento grande também, né? Sim. Então, tem muitos livros e vídeos que podem trazer mais sobre a história do João de Camargo. Que legal, Adriano, que você está à frente, tocando, então, e acolhendo também toda essa mobilização, né? Porque é muito importante esse diálogo que foi construído entre tantos movimentos, muitas parcerias foram formadas ali, né? Após o dia 20 de janeiro. Demais. E também só para deixar, é bom a gente afirmar, porque um dos discursos que eu ouvi por parte da prefeitura, que lá, por ser uma associação privada, não pode ser auxiliada, né? Mas assim, na verdade, a associação ela toma conta do patrimônio que é um patrimônio público. Exato. Porque aquilo lá não pertence à associação, entendeu? É uma riqueza cultural. Exatamente. Né? Então, na verdade, a associação é uma zeladora e ela cuida, mas assim, para preservar, para manter, demanda recursos e as coisas são caras. Então, é dever, sim, é um dever
É um dever legal público. do poder público de manter aquilo. Bom de reforçar o convite para a audiência pública, que vai ser dia 18? Dia 18. Às 15h30 na Câmara. Porque realmente houve toda uma mobilização, vaquinhas foram criadas para pedir muitos PIX transferidos, né, por conta da sociedade. Como você citou o exemplo, né, de uma pessoa da Bahia que pediu para entregar 6 sacos de cimento aqui. Então, assim, houve uma mobilização muito grande, mas tem que ser uma cobrança do poder público, porque realmente é parte da história. Sim. E tem que continuar sendo parte, que tem que ter histórias a ser contadas também, né? Para isso, precisa de uma restauração, de uma preservação, desse olhar necessário do poder público. Então, é bacana a audiência para poder colocar isso realmente e para a importância do que representa a capela para não só para o Brasil todo, o investimento é muito pouco em cima do que a prefeitura gasta em tantas outras coisas. Aquela praça que a gente tem na frente, a prefeitura pode ajudar e fica totalmente à vontade de criar um parque, sabe, para as pessoas poderem, aqui no centro da cidade, a Barão do Tatuí, aquela barulheira, poder sair de lá um pouco. É importante aquele verde que tem em frente à capela, né? Exatamente. É um verde que dá um refresco. E toda vez que chove, não precisa ser muito, mas se está subindo a Barão de Tatuí, há uma enxurrada de água. Então, assim, tem muito concreto. Aquele verde precisa continuar sendo preservado ali também. Você falou dessa praça, é bom preservar também o chão de terra também ali, né? São pequenos oásis, né? Que vão pequenos oásis. E não só a capela, né? O GEPASSE foi tremendamente... sim, afetado ali. Por conta do concreto. Por conta do mesmo problema, que Sorocaba cresceu pra caramba nesses últimos 30 anos. Principalmente aquela região, botaram cimento e... A região. Botaram cimento e asfalto em tudo e não pensaram planejamento ambiental não teve. Para cima é bonito, mas e aí para baixo? É isso. Teve alguma pergunta que eu não te fiz, que você quer comentar alguma coisa? Principalmente a importância de nos ajudar a fazer o poder público entender a responsabilidade e a importância de a gente preservar aquele patrimônio de Sorocaba. Então... quem puder estar na Câmara no dia 18 às 3h30, é bem bacana. Obrigada, Adriano, pela sua presença aqui. E este, então, foi o Porquê Cultura de hoje. E acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe também o site www.portalporquê.com.br.